Vamos lá, conteúdo de Êxodo. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 seções principais. A libertação miraculosa de Israel, está no capítulo 1, versículo 1, capítulo 13, versículo 6. A jornada miraculosa até o Sinai, está no capítulo 13, versículo 17, 18 e 27. E as revelações miraculosas junto ao Sinai. A primeira sessão inicia com os hebreus sendo oprimidos pelo Egito. Como qualquer outro grupo sob pressão, os hebreus reclamavam. Sua reclamação chegou não somente diante dos seus opressores, mas chegou até o seu Deus. Deus ouviu o seu clamor e colocou em ação o plano para libertá-los. Ele acompanhou esta libertação através da seleção de um profeta chamado Moisés. A libertação não ocorreu de forma instantânea, porém, constituiu-se num processo. Um período considerável de tempo, de 10 pragas foram utilizadas para ganhar a liberação dos hebreus das garras do faraó. As pragas realizaram 2 coisas importantes. Primeira delas, elas demonstraram a superioridade do Deus dos hebreus sobre os deuses dos egípcios. 2, elas trouxeram liberdade aos hebreus. A segunda sessão narra a jornada miraculosa até o Sinai. 4 grandes eventos ocorreram nesta sessão. Primeiro, os hebreus testemunharam o poder miraculoso e libertador de Deus. Segundo, eles experimentaram de forma direta a capacidade de Deus em cuidar do seu povo. 3, eles receberam proteção em vista dos seus inimigos, os amalequitas. 4, anciãos com tarefa de supervisão foram estabelecidos a fim de manter a paz entre o povo. Estes 4 grandes eventos ensinam um conceito importante. A mão de Deus está presente na vida do seu povo especial, tendo testemunhado a sua presença e conhecido a forma como Deus agiu em seu benefício. Eles poderiam ajustar as suas vidas ao seu jeito a ser a fim de continuar a receber as suas bênçãos. A última sessão enfoca as revelações miraculosas junto ao Sinai. A libertação divina da nação tem um objetivo específico de edificar um povo pactual. Esta sessão tem 3 componentes principais. Primeiro, são dados os 10 mandamentos em todas aquelas instruções que explicam em maiores detalhes como estes mandamentos devem transparecer na vida do povo em aliança com Deus. Os resultados de uma vida fora desta estrutura pactual são demonstrados pelo incidente que envolveu o bezerro de ouro. 2. Trata-se das instruções referentes à edificação de um tabernáculo e do seu mobiliário. 3. Trata-se da construção, de fato, do tabernáculo, do seu mobiliário e da habitação da presença de Deus no edifício após o encerramento da obra. 2.7. Vamos entrar agora no livro de Levíticos. Livro de Levítico, conhecido como Vaikra. O nome mais comum do terceiro livro da Bíblia é Levítico, que vem de Leu e Ticol, da Septuaginta grega através do Levíticos, na Vulgata Latina. Este nome é apropriado, embora os levitas sejam mencionados apenas de passagem. Em Levítico 25, 32 a 33.
pois o livro consiste principalmente em regulamentos para o sacerdócio levítico, escolhido da tribo de Levi, e em leis que os sacerdotes ensinavam ao povo, pois são os lábios dos sacerdotes que devem guardar o conhecimento da sua boca e devem as pessoas procurar a lei. Vamos ler Levíticos 25, por favor. Levíticos 25, versículo 33 e o versículo, 32 e 33. Amém? Amém. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades, da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito o resgate de um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Malaquias 2,7. Malaquias 2,7 diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, a sabedoria, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Postila. Não resta dúvida de que Moisés escreveu Levítico. A conclusão declara: estes são os mandamentos que Deus deu a Moisés. Vamos ler Levíticos 27, versículo 34. Deixa eu ver o que diz na King. Levíticos 27, versículo 34. Estes são os mandamentos que Yahweh ordenou a Moisés no monte Sinai para todos os filhos de Israel. Há uma declaração, Postila, há uma declaração similar em Levíticos 26, 46. Vamos ler? Levíticos 26, 46. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. As evidências apresentadas anteriormente, que nós acabamos de ler, de que Moisés escreveu Gênesis, o Êxodo, comprovam também que ele escreveu Levítico, visto que o Pentateuco evidentemente era originalmente um só rolo. Tá? Entendeu isso aqui? Entendeu não? Então, deixa eu ler para te explicar novamente. Ó, vou ler do ponto que nós partimos para cá. As evidências apresentadas anteriormente, nós lemos atrás, os textos que nós lemos, e a historicidade de Êxodo, de que Moisés escreveu Gênesis, Bereshit, o Shemote, o Êxodo, comprovam também escreveu o Levítico, que é o Vaikra, visto que o Pentateuco evidentemente era originalmente um rolo só. Ele não era dividido em 5. Entendeu? Era um rolo só. Mas como carregava o nome de Penta, vou separar aqui, tá? Penta, Teuco, ó. Penta, 5. Teuco, estojo.
Estojo, rolo. Aqui casa mais para rolo, tá? Que dá a ideia de pergaminho, papiro. Entendeu? Então, foi se dividido em seções de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? A pergunta que a gente nutre no nosso ser é que Moisés escreveu Deuteronômio, Moisés escreveu da sua própria morte. Por revelação no Sinai. Moisés ficou 40 dias. Observe. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. Ele atingiu, olha só, ele não virou anjo. Ele atingiu um patamar angelical. Por quê? Porque ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu, não fez necessidade fisiológica nenhuma. A ponto de ele atingir um patamar angelical, um patamar angélico. Foi aí que Deus revela para Moisés o Bereshit, a criação. E Moisés escreve detalhe por detalhe. Oh, Jesus. Moisés estava com tanta intimidade, tão envolvido com Deus, que ele escreve o capítulo 1 de Gênesis, onde Deus forma o homem dentro dele. Cria, melhor dizendo, cria o homem dentro dele, para no capítulo 2 Deus formar o homem do pó da terra. Escreveu detalhe por detalhe. Como Deus chamou Abraão. Como Deus tratou com Isaac. Como Deus tratou com Jacó. Então, esses 40 dias que Moisés ficou no monte, ele ficou tendo relacionamento com Deus também concernente ao tabernáculo. A mobília do tabernáculo. Portanto, ele fala para Moisés, Moisés, faça de acordo com tudo que eu te mostrei no monte. Faça do jeito que eu te mostrei. Tá? Isso é interessantíssimo a gente frisar sobre isso. Vamos lá. Deu para entender a vida? Deu. Ok. Muito obrigada. Algumas vezes, o livro de Levítico tem sido encarado como uma obra de difícil compreensão. Entretanto, de acordo com a tradição primitiva, foi o primeiro livro a ser ensinado para as crianças na educação judaica. Ele lida com o caráter e a vontade de Deus, especialmente em assuntos de santidade, que os sábios judeus consideravam de importância primária. Eles sentiram que antes de proceder a outros textos bíblicos, as crianças deveriam, antes de mais nada, ser educados sobre a santidade de Deus e a responsabilidade de cada indivíduo para viver uma vida santa. Geralmente a gente não lê Levítico. É muito difícil um leitor que fala assim, eu amo ler o livro de Vaikra, o livro de Levítico. Só que particularmente, a gente vê muito rituais culticos e a gente acha um pouco chato, um pouco enjoativo, então a gente vai ler livros, no nosso ver, mais interessantes. Tá? Mas os rabinos judaicos vão fazer com que a criança tenha o primeiro contato com a palavra no livro de Levítico. Você estudar acerca do caráter de Deus, o que Deus gosta, o que Deus ama, o que Deus não gosta e o que Deus detesta. Você estudou sobre o caráter de Deus no livro de Vaikra, Levítico, você depois começa a estudar sobre outras coisas. Porque depois que você descobriu o que agrada a Deus, qualquer outra coisa é detalhe. Vamos lá. A santidade, que é em hebraico, kedushá, é uma palavra-chave em Levítico, descrevendo a santidade da presença divina. A santidade está sendo separada do profano. O santo é o oposto do comum ou secular. Outro tema principal do livro de Levítico é o sistema sacrificial. Os holocaustos referem-se ao único sacrifício que totalmente consumido sobre o altar e, portanto, algumas vezes é chamada de oferta queimada. As ofertas de manjares são uma oferta de tributo feita a fim de garantir,
Não, vamos ler e explicar? Melhor ler e explicar, né? Vamos lá. Ó, o tema principal do livro de Levítico é o sistema sacrificial. Os holocaustos referem-se ao único sacrifício que deve ser totalmente consumido sobre o altar. Portanto, algumas vezes é chamado de oferta queimada. Olha para mim. Vou apagar isso aqui. Ó. Esse sacrifício no altar é chamado de oferta queimada, tá? O altar era isso aqui, tá? Ó. Mais perto disso aqui. Algo assim, tá? Quadrado. O altar não pode ser redondo. Não pode ser redondo. O altar é quadrado. Por isso que Kant é quadrado. É melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Eita. É quadrado. Holocausto. Holocausto, ok? Então, no holocausto, gente, só pode ser entregue animal macho. Tá? Só pode ser entregue animal macho. Animal macho. Bezerro, cabrito, carneiro, cordeiro, só animal macho, tá? E é uma oferta totalmente queimada. Totalmente queimada. Tá? Só que observe uma coisa aqui. Existe um ritual chamado kosher. O que é kosher? O sacerdote dá para entender aí? Vou explicar então. Holocausto só serve animal macho. Kosher. O sacerdote vai fazer um ritual chamado kosher. O que é kosher? O sacerdote tem que examinar se o animal tem defeito. Porque Deus não aceita nada com defeito. Ou mancha. Ou se o animal é andrógeno. Eu botei ou é andrógeno, mas pode botar aqui. Ou se o animal é andrógeno, ou seja, hermafrodita. O que vem isso aqui? É um animal com dois sexos. Ou se o animal é tum-tum. Se você puder botar aí, ó, tum-tum, escreve assim, ó. Tum-tum. O que é o animal tum-tum? É um animal que é macho, mas se comporta como fêmea. Já viu cachorro assim? Você solta dois cachorros e um cachorro se comporta um como macho e tenta fazer o outro como fêmea? Isso é animal tum-tum. Para Deus não serve. Para Deus tem que ser macho. Já no sacrifício, vamos falar mais para frente, sacrifício serve animal macho e animal fêmea. Também se for tum-tum também não serve. Tem que ser uma coisa ou outra. Kosher. O sacerdote tem que examinar se o animal tem defeito, mancha ou é andrógeno, hermafrodita. Tá? Escreveu, ouvido? Uhum. Tá?
Então você quer. Aí o que o Cristo vai fazer? Ele vai pegar um punhal e vai fazer um corte de ida, degolando o animal. Esse corte se chama-se caret. Ó. Já pregou sobre isso. Já, né? Caret. É um corte de ida. Tá? É um corte de ida. Nunca pode voltar. Porque aquilo que vai é pro pecado. Aquilo que vai não pode voltar. Aquilo que vai e volta, nós nos consideramos como porca lavada. É alguém que foi, o cara te vomitou, depois voltou lá para comer o próprio vômito. A Bíblia fala sobre isso. Então, é uma expressão chula, mas a Bíblia fala. Ou então como uma porca lavada. Você deu banho na porca, a porca depois foi sujar na lama de novo. Tá? Então, vamos lá. As ofertas de manjares. Isso. As ofertas de manjares são uma oferta de tributo feita a fim de garantir ou manter o favor divino. Ou seja, manter o favor. Fala de graça. Aponta para graça. Cristo é a nossa oferta de manjar, porque a minha oferta de manjar tem que ser fruto da terra. Ou seja, tudo que eu tirar da terra, como trigo, como uva, são ofertas de manjar. Uva aponta para o sangue. Trigo aponta para o pão, que aponta para o corpo de Cristo. Então Cristo foi a nossa oferta de manjar, a fim de a gente receber o favor, a graça divina. Indicando que os frutos do trabalho de uma pessoa devem ser dedicados a Deus. Os sacrifícios de paz ou das graças são designados para fornecer expiação e permitem que a pessoa que faz a oferta, como de carne do sacrifício, isto costuma acontecer em ocasiões de alegria. O sacrifício pelos erros é empregado para tirar a impureza do santuário. O sacrifício pelo sacrilégio, também conhecido como oferta pela culpa ou oferta da compensação, é preparado para violação da santidade, da prosperidade de Deus ou de outras pessoas, normalmente, pelo uso de um falso testemunho. Os erros profanaram a santidade de Deus e é exigida uma oferta. Observe isso aqui. O que diverge de holocausto para o sacrifício? Holocausto, somente animal macho. Tá? Sacrifício pode ser animal macho e animal fêmea. Tá? Sacrifício pode ser macho e pode ser fêmea. Tá? Cristo foi o nosso holocausto por quê? Porque ele morreu antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, como holocausto, oferta. Ele, Jesus Cristo, macho. Depois ele foi a nossa oferta de manjar, né? Trigo, pão, corpo, uva, vinho, sangue. Jesus foi a nossa oferta de manjar. Depois ele vai ser o nosso sacrifício, morrendo fora dos portais de Jerusalém, morrendo tanto para macho, tanto para homem, quanto para mulher. Tá bom? Outra coisa interessante de falar aqui é que na oferta de holocausto, a oferta de holocausto ela é totalmente queimada. O sacerdote não come aquela oferta. Já a oferta de sacrifício, parte da carne é queimada, o peito, a pata e o couro é a oferta do sacerdote. Para ele manter sua casa, manter a sua família. Ele recebe no ato. Ele fez o sacrifício ali, ele já pega aquela oferta e já leva para sua casa. Tá? E observe uma coisa aqui. Sendo que a oferta de sacrifício, quem traz a oferta come junto com o sacerdote. Exemplo. Naquele tempo é assim. Deixa eu pegar alguém aqui. Alguém trouxe uma oferta de sacrifício. Eu pego a minha parte, que é instituída por Deus, ordenança bíblica, que é a minha oferta, que é o peito, que é a pata e que é o couro. Eu tiro essa parte que é minha, ordenança bíblica. Pego a parte da oferta de sacrifício, queimo no altar. A outra parte, quem trouxe come, vai desfrutar dela. Só que ele só vai desfrutar dela depois que a oferta passar pela minha mão. Isso é princípio bíblico. Porque tem gente que quer desfrutar, mas primeiro não passa a oferta na mão de quem é para passar.
Então, primeiro passa na mão de quem é para passar, para depois você comer e comer junto com o sacerdote. Um quadro interessante é o quadro de Ana. Todo ano ela subia para quê? Para sacrificar. Isso era oferta e sacrifício. Ela entregava a oferta, Eli recebia a oferta, só que ela não cultuava. Porque ela não comia, a Bíblia diz que ela não comia e não bebia. Então ela não cultuava. Então, toda a entrega que tem no altar, ela volta. Só que não tem como ela voltar se não houver entrega. Primeiro Deus requer uma entrega para o altar, para depois ela voltar e você desfrutar daquilo que você entregou no altar. Tá? Então a oferta de Ana, de Eucana, é uma oferta de sacrifício, aonde eles desfrutavam da oferta. Ok? Ok. Prosseguir aqui. Apostilo. Além dos sacrifícios, o calendário litúrgico tem uma posição significativa no livro de Levítico. O ano de descanso refere-se à emancipação dos escravos israelitas e pessoas pessoas endividadas, bem como a redenção da terra. O ano de jubileu refere-se ao fato de que se as terras de Israel, bem como o povo, pertencem a Deus e não a qualquer indivíduo, as terras, portanto, devem ter um descanso depois de cada período de 49 anos. Levítico 25, do 8 ao 17. Vamos ler isso aqui agora. O que ensina o domínio de Deus, a santidade de seu caráter e a necessidade de a congregação se aproximar dele com pureza de coração e mente. Vamos ler Levítico 8, Levítico 25, do 8 ao 17. Levítico 25, do 8 ao 17, que diz assim: Também contarás 7 semanas de anos. 7 semanas, 7 vezes 7 anos. Posso pagar isso aqui? Pode. Posso. Ó. O Deus está mandando fazer isso aqui, ó. Contará 7 semanas. Semana tem quantos dias? 7. 7. Ó. 7 semanas de 7 anos. 7, contará, vezes 7. Vai dar quanto? 7 vezes 7, vida? 49. No 49, aqui para frente, é o ano de jubileu. Aqui a terra tem que descansar. Por coincidência, nós estamos no ano de jubileu. Ninguém pode trabalhar, né? O povo é levado para o cativeiro 70 anos por causa disso aqui, ó. O povo não deixou a terra descansar. Então Deus leva o povo para o cativeiro e a terra descansa 70 anos. Cada ano simbolizando um ano que a terra não descansou. É tremendo isso aqui. Então observe uma coisa aqui. Porque Deus instruiu assim, ó. Você vai trabalhar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, descanso. Descanso. Aí ele falou assim, ó. Vocês vão plantar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. No 7º ano, a terra tem que descansar. A terra tem que descansar. O que foi, vida? Nada. Fala comigo. Não, nada. Vai, continua.
descansar. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma ordem divina. 6 dias trabalha, 7 descansa. 7 anos planta, no 7º a terra descansa. Quando o homem não faz assim, Deus obriga o homem a fazer. Que é a ordenança dele. Manda quem pode, cuidado que tem juízo. Vamos lá. Também contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ó. Ó. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a terra. Santificareis o ano 50º, que é o ano 50, ó, jubileu. Oi? Tirou minha dúvida. Tirou? Qualquer dúvida pode perguntar, vida. E apregoareis liberdade na terra a todos os moradores. Ou seja, se eu tiver um escravo trabalhando para mim, eu comprei aquele escravo. Ele trabalhou para mim, nesse período aqui, eu tenho que libertar ele. Tenho que dar uma carta de alforria para ele ir embora. A não ser se ele estiver acostumado de já ser escravo e quiser permanecer. Porque tem gente que gosta de vida de escravo, né? O povo, quando Ciro, por intermédio de Dario, conquista a Babilônia, o povo judeu ele manda voltar. Tu acredita que teve um povo que se apegou tanto à Babilônia e falou, aqui tá tão bom. Voltar pra terra pra quê, né? Vai dar trabalho. Dá trabalho, tem que desmontar tudo. Os pezinhos de abobrinha acabou de nascer, ó, a hortinha, tá dando até tomate, pepino, tá dando alho, cebola. Tem que levantar tudo e voltar pra terra. Não, tá bom demais aqui. Porque tem gente que é livre, oh Jesus, mas está acostumado a viver vida de escravo, a viver vida de prisioneiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não é livre, você não é escravo do pecado, você é livre do pecado. Você não é escravo da mentira, você é livre da mentira. Você é livre porque o Filho te libertou. Oh, glória. E santificareis no ano 50º, pregoareis liberdade da terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. E no ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, ó, no ano 50º, ó. Nesse ano aqui, ó. Ó, 50º, ó. Não semeia, não cega, não planta. É ordem divina. E eu quase não vou ter passagem. Eita Jesus, hein? Oh, maravilha. Ó, versículo 11. No ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo não comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da vossa mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Ou seja, se você vender alguma coisa, cai um ano de jubileu. Você não pode receber mais. O ano de jubileu é o seguinte, olha só, para você entender. Deixa eu chegar essa mesa para cá, fica melhor. Espero que não quebre, né? Ah, meu Deus. O ano de jubileu é o seguinte, eu tô andando na rua, jubileu. Meu celular, ó. Naquela época não tinha celular, tá? Caiu no chão. Eu não poderia abaixar e pegar ele. Eu tinha que largar ele para ali. Tá? Ou seja, tu tá dando pro tempo de carro. Alguém abriu a carteira, foi pegar dinheiro, caiu 2 notas no chão, a nota ele fica. Tá? Era a mesma metódica que Deus falava, ó, se você plantou a sua plantação, de repente caiu uma manga, rolou da sua cerca e foi para o caminho. Não pegue. Aquela líquida ali é pro órfão, pro necessitado, pro desamparado, não pegue. Quando você estiver colhendo, caiu alguma coisa, não volte atrás para pegar.
Porque aquilo dali é para o órfão, para o necessitado, para os pássaros. Sabia que Deus cuida dos pássaros, não? Os pássaros não trabalham, não fiam. Fiar o quê? Não pede fiado. E Deus cuida deles. É tremendo. Vamos lá. Vamos prosseguir. Versículo 15. Conforme o número dos anos, desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço. Conforme a diminuição dos anos, abaixarás o preço. Porque conforme o número das novidades, é que ele te vende. Ou seja, você diminui e aumenta a mercadoria. Cada ano de jubileu. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos lá. Conteúdo de Levítico. Os diversos sacrifícios, do capítulo 1 ao capítulo 7, eram antecipação da morte de Cristo no Calvário, onde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser resgatados de nossa culpa. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Segunda Coríntios, Amém. amém? 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Marcos 10, 45. Sabe? Sim. Porque o Filho do Homem também veio, porque o Filho do Homem também veio para ser servido. Não veio. Porque o Filho do Homem, me perdoa, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, desculpa, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. É isso aí? Não. Resgate de quantos? Muitos. De muitos. É isso que você precisa ter ideia. Porque se ele veio para resgatar a todos e nem todos vão ser salvos, ele falhou. Jesus falha? Não. Claro que não. Então ele não veio para resgatar todos, ele veio para resgatar muitos. Porque aqueles que são dele, de maneira nenhuma vão ser lançados fora. Aqueles que são dele, de maneira nenhuma vão se perder. Então observe o texto que foi aplicado aqui, ainda de forma bem sintética aqui. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá? Resgate de muitos, não de todos. Apostila 2. Os sacerdotes levíticos, do capítulo 8 ao capítulo 10, portanto, prefiguravam o fiel serviço de Cristo ao fazer reconciliação no tocante aos pecados do povo.
Está lá Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Acharam? Sim, amém. Hebreus 2, 17 vai nos dizer assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Vou ler de novo que eu parei antes. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Agora eu paro, vírgula. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, para socorrer aos que são tentados. Ou seja, ele veio no nosso mesmo patamar, mesmo sendo Deus, ele se igualou no nosso patamar como homem. Ele, como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas como homem, ele teve fome. Como Deus, ele é a água viva. Mas como homem, ele teve sede. Como homem, ele teve cansaço e dormiu no barco. Marcos 4, 35. Mas, como Deus, ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele veio no mesmo patamar humano para você hoje, amanhã, dizer assim, Jesus não sabe o que eu estou passando. Sabe sim. Ele padeceu, ele sofreu, ele vivenciou muitas dores, muitas labutas aqui na terra como homem. Então ele sabe tudo o que você sente, porque ele sentiu na pele. Literalmente. Literalmente. As leis sobre higiene. Porque se você ver isso aqui, gente, olha só. A pessoa entrava na seba. O que é seba? Seba é cerca. Tá? Tinha um tabernáculo, tinha uma seba. Que tinha uma cerca. Porque tudo aquilo que está dentro da cerca é porque tem dono. Tá bom? Por isso que Satanás vai dizer assim para Deus acerca de Jó. Tu não cercaste? No original está assim. Tu não colocaste uma cerca em volta dele? Você não vê terreno que não tem dono com cerca. Toda propriedade que tem cerca é porque tem dono. Então tem uma seba, que é uma cerca, e dentro tem um tabernáculo. Você já entra ali no átrio e já tem um contato com a bacia. Para se lavar. Bacia aponta para o batismo. Aí vem o altar, que eu falei que é quadrado, de holocausto. Aí você começa a entrar, vai ter outros utensílios. Mas tudo ali aponta para Cristo. As leis sobre higiene, capítulo 11 ao capítulo 15. Serviam de lembretes constantes do arrependimento e da separação das impurezas, que devem caracterizar os remidos. Vamos ler Lucas 13, versículo 5. Amém? Amém. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O contexto aqui é sobre a torre de Siloé, que caiu, matou 18 pessoas, e Cristo vai falar acerca de arrependimento. Porque o apontamento crucial do Evangelho é arrependimento. O que é arrependimento? É voltar e não cometer as velhas práticas que eu cometia. Dá uma ideia de conversão. O que é conversão? Se você está numa pista e você precisa retornar
pegando a outra mão. Aí você vê uma placa, conversão a 200 metros. Automaticamente você sabe que ali você pode fazer uma manobra e voltar da onde você estava indo. Então a ideia de conversão é isso, você voltar de um lugar para outro, ok? 4. O grande dia do culto expiatório, é o capítulo de 16 de Levítico, proclamava o perdão de Deus àqueles que se humilhassem em confiante entrega a Cristo, que ainda haveria de prover acesso ao próprio céu. Vamos ler Hebreus 9, versículo de número 14. Hebreus 9, 14. Amém. Amém? Amém. Hebreus 9, 14 vai nos dizer assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Ou seja, imaculado a Deus sem mancha, sem culpa, sem defeito, sem pecado, sem mazela, sem erro. Purificará a vossa consciência das obras. Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, ele é o nosso Cordeiro Imaculado, que morreu sem pecado, que morreu sem culpa, que morreu sem defeito, que morreu sem ter feito coisa alguma de malefício, só bem, para que possamos hoje estarmos aqui e termos uma vida com Deus. Amém? Amém. Uma aguinha aqui e vamos parar aqui. Vamos dar seguimento na próxima aula acerca do livro de Números, tá ok? Página 220. Vou pedir a você que não deixem de assistir os vídeos dessa aula de hoje, tá bom? Você vai ter que assistir os vídeos da aula de hoje lá nos comentários e comentar que você assistiu para você não ganhar falta. Haja vista que estamos atravessando esse período aí de pandemia e não podemos estar em aglomeração. Então, é a metódica da aula em distanciamento, mas vocês também têm que ficar antenado aí para não ficar disperso na aula, tá bom? Então, assistem a aula, comentem a aula, qualquer dúvida, deixem uma dúvida lá, ou postem a dúvida no grupo, que a gente vai esclarecer a dúvida de você, e automaticamente a sua dúvida pode ser a dúvida de demais alunos. Então, esclarecendo você, se estende aos demais alunos. Não deixem de perguntar, não fiquem com dúvida, tá bom? E o mais, que Deus abençoe a todos e uma boa aula. Irmãos, muita saudade mesmo. A gente não vê a hora da gente poder estar juntos, poder abraçar um por um dos irmãos, tá bom? E olhar nos olhos de cada um e dizer, vencemos. Então, que logo, logo eu tenho certeza que isso irá passar e Deus nos dará a graça de estarmos juntos novamente, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor está acima de tudo e de todos, e a sua palavra, ela é fiel e verdadeira e não volta vazia. A sua misericórdia não tem fim, o Senhor é rico em benignidade, é rico em longanimidade, o teu reino é sempre eterno, e estamos aqui porque um dia achamos graça aos teus olhos. Não somos merecedores, porque feito nenhum temos para que herdássemos tamanha benevolência. Se estamos aqui não é meritório nosso,
mas é escolha sua. Sim. Eu agradeço o Senhor por isso. A tua graça é tão graça que nos constrange, a ponto de ficarmos constrangidos mediante tanta graça. A aula foi aplicada, a palavra foi aplicada, que ela possa estar guarida ao coração de cada um, transformando, lapidando-nos de dentro para fora, que possamos a cada dia ser melhor do que éramos e que o Senhor possa ficar conosco. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, fica conosco e amém. Amém. Amém, amado. Desde já que Deus te abençoe, desejo a você e a sua família uma boa aula, assim como lá no Pessar, no Shemot, no capítulo 12, Deus protegeu a casa dos servos que tinham um cordeiro. Que Deus proteja a sua casa, que Deus proteja a sua família e que nenhum mal chegue até lá, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus e um forte abraço. Shalom Larema, paz e prosperidade.